Nós começamos na semana passada uma série intitulada Culto Espiritual. E temos estudado os capítulos de número 12 até o 13 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Disse na semana passada que essa não é uma série que abordará de forma sistematizada os dons espirituais. Isso já fizemos em um curso e também já fizemos isso em uma série que foi pregada aqui em um período de carnaval pelo pastor Heber Júnior. Então você pode voltar lá no YouTube, tem todas as mensagens e você pode assisti-las novamente e assim ter um estudo sistematizado sobre dons espirituais. Esse não é o propósito dessa série. O propósito dessa série é estudar o culto espiritual. É evidente que o texto fala sobre dons espirituais e nós, à medida que pudermos, vamos falar um pouco sobre isso, mas sempre conectados a essa temática maior sobre o culto espiritual. Vimos na semana passada que o apóstolo Paulo, ele está nessa carta respondendo, desde o capítulo de número 7, uma série de questões. E essa, inclusive, é a razão pela qual nós temos em um bloco da carta que ele escreve, tantos assuntos diversos, esses assuntos são introduzidos sem nenhum tipo de transição. Isso porque ele fala sobre uma coisa em um capítulo e ele já muda novamente para uma outra coisa a fim de responder a questões que foram levantadas pela igreja de Corinto ao apóstolo Paulo. Questões essas que estão aqui nessa segunda parte da sua carta, que foram levantadas provavelmente através de uma carta. E o apóstolo Paulo, então, ele está escrevendo essa carta para responder a essas perguntas que foram levantadas. Vimos na semana passada que duas prováveis perguntas que o apóstolo Paulo está respondendo nessa sessão, do capítulo de número 12 até 14, são essas aqui. A primeira delas é: realmente, Paulo, é verdade que manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? Alguns diziam que algumas manifestações extraordinárias, principalmente ligadas aos dons, como por exemplo profecia e sobretudo falar em línguas, era uma evidência infalível de que aquela pessoa estava vivendo na plenitude do Espírito Santo e por isso ela poderia ser chamada de espiritual. O apóstolo Paulo responde essa pergunta, como nós vamos recapitular nessa manhã. A segunda pergunta é: como posso reconhecer se a participação de alguém no culto está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito Santo? Observe que essas duas perguntas foram levantadas há muitos anos atrás, há muitos anos. No entanto, elas são tão relevantes para os nossos dias como as foram para os dias do apóstolo Paulo. Isso porque no século de número 20 surgiu um movimento chamado pentecostalismo, que deu à luz a um filho que nasceu de parto natural, chamado movimento carismático, que se espalhou por todo o mundo, sobretudo na América e na América Latina de modo mais específico. E esse movimento, ele diz que a grande evidência de que alguém tem o Espírito Santo, de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo, é se ele realmente fala em língua ou profetiza. Esse movimento diz que o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção, ou uma bênção subsequente à bênção de conhecer a Jesus Cristo. E nós precisamos então nos voltar novamente para essas duas perguntas, porque a segunda pergunta também tem a ver com o nosso tempo, porque assim como estava acontecendo na igreja de Corinto, nos nossos dias estão acontecendo algumas coisas que soam estranho no meio do corpo de Cristo. Algumas coisas que são ditas são supostamente apresentadas como a manifestação do Espírito, mas que soam estranhas quando comparadas em relação à palavra de Deus ou quando comparadas à palavra de Deus. São pessoas que caem no chão depois do sopro de um pregador, outras que são tomadas por uma grande crise de riso, pastores que rodopiam descontroladamente durante a pregação, profetas que apresentam supostas profecias estranhas,
como por exemplo de um pregador brasileiro que disse que Deus tinha revelado que ele deveria cometer adultério com uma irmã da igreja. E Deus tinha profetizado, isso era uma profecia que ele recebeu do Senhor. E muitos evangélicos ainda continuam confusos, e essas duas perguntas elas se levantam novamente. É realmente verdade que manifestações espirituais constituem evidência infalível de pessoas espirituais? É realmente verdade que nós podemos reconhecer, ou como nós podemos reconhecer a participação de alguém no culto, e como nós podemos ver que essa participação está sendo verdadeiramente movida pelo Espírito Santo? A resposta do apóstolo Paulo para essas duas questões é apresentada no versículo de número 3. Vimos isso na semana passada do capítulo de número 12. Ele diz: eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo coloca aqui basicamente duas coisas. A primeira delas é que Jesus Cristo, ele é a evidência infalível de que alguém tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode, diz o apóstolo Paulo, amaldiçoar a Jesus e fazer isso sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque essa não é a função do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João diz que o Espírito Santo de Deus, ele viria para poder conduzir as pessoas à verdade e para que as pessoas pudessem glorificar a Cristo. Então ninguém pode dizer que Jesus é maldito e dizer isso sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. De igual modo, diz o apóstolo Paulo, ninguém pode se levantar e confessar a Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador, se ele não for guiado, conduzido pelo Espírito Santo para essa declaração. Jesus é o Senhor, não são palavras apenas jogadas ao vento. Jesus é o Senhor, é a confissão de fé da época. E o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode confessar a fé em Cristo Jesus se não for pela ação poderosa, sobrenatural, soberana do Espírito Santo de Deus. Se você então tem o Espírito, você só o tem porque você antes teve a Cristo, e você só tem a Cristo porque você tem o Espírito. De tal maneira que Cristo então é o nivelador. Cristo então é a evidência infalível de que alguém tem o Espírito Santo de Deus. Por isso, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, uma bênção subsequente. O batismo com o Espírito Santo acontece quando nós confessamos a Jesus verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. De igual modo, a evidência de que no meio da igreja as coisas estão sendo feitas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, passa por essa declaração. E o apóstolo Paulo vai dizer então, que nós podemos reconhecer a participação de alguém no culto, não pela forma, isto é, através de transe, êxtase ou qualquer tipo de manifestação espiritual, mas sim pelo conteúdo. Não importa a maneira como as coisas acontecem no meio do culto público. O mais importante é a mensagem que o sinal apresenta. Isso porque o apóstolo João diz que Cristo fez muitos sinais, e todos eles foram feitos para apontar para Cristo, para que a gente possa crer em Cristo e, crendo nele, ter a vida eterna. Então, se existe alguma manifestação no meio da igreja, se alguém se levanta com uma profecia, aqui no tempo do apóstolo Paulo, se alguém se levanta para falar em línguas, mas a sua ação, as suas palavras não estão de acordo com Jesus Cristo é o Senhor, de acordo com a mensagem do Evangelho, essa manifestação provavelmente não é uma manifestação do Espírito. Porque o Espírito, ele age a fim de nos levar a entender que Cristo é o Senhor. O Espírito Santo também, diz o apóstolo Paulo, ele não veio para chamar a atenção de si mesmo. Ele não veio para criar um movimento em volta de si mesmo.
O Espírito Santo, ele veio para poder glorificar e exaltar a Cristo Jesus. Então, se em um ambiente de culto, o sinal é um fim em si mesmo, isto no mínimo está fora do propósito e da obra do Espírito Santo. Porque o sinal não pode ser um fim em si mesmo, porque ele é apenas um meio para nós chegarmos a Cristo. De igual modo, se existe alguma coisa, inclusive pessoas, que no meio do culto tomam todo o holofote para si mesmo, isso também tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo veio para jogar luz no rosto de Cristo, na obra de Cristo. O apóstolo Paulo então responde essas duas perguntas levantadas pela igreja de Corinto, dizendo que Cristo é primeiramente o nivelador, e Cristo é o conteúdo de tudo, de qualquer tipo de manifestação que possa acontecer no meio da igreja. Toda profecia precisa passar por Cristo, porque eles, de fato, tudo que aconteceu sempre apontou para Cristo. E aí o apóstolo Paulo parece jogar uma pá de cal na ideia de batismo como sendo uma segunda bênção, a última pá de cal, no versículo de número 13, quando ele diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Todos esses verbos foram colocados no passado. Na língua grega na língua grega ele é apresentado em um tempo verbal conhecido como auristo, que é uma ação completa no passado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós, e ele está dizendo isso a essa igreja, que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. A ideia de sermos batizados com o Espírito Santo nas cartas só acontecem todas elas no apóstolo Paulo e de modo especial nesse verso. E o apóstolo Paulo então conecta tudo isso ao fato de que todos nós fomos batizados e agora temos o Espírito Santo de Deus. E aí a grande ideia que sobressai, e vimos isso na semana passada, é essa. Esse é o grande princípio. Se algum movimento, de alguma forma, diminui a pessoa de Cristo, se de alguma forma subtrai a glória de Cristo, se de alguma forma Cristo é colocado nos bastidores, a inspiração por trás dessa pessoa, movimento ou manifestação, provavelmente não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para trazer glória e exaltecer a pessoa de Cristo, não para diminuí-lo. Chegamos então agora até os versículos de número 4, e hoje, se Deus nos permitir, vamos até o versículo de número 30. Por essa razão, vamos ser bem superficiais em toda a exposição. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer uma leitura comentada, apresentando os pontos que o apóstolo Paulo quer destacar, e no final nós vamos para alguns princípios que nós podemos aprender com essa passagem. Começando então pelo versículo de número 4, qual eu convido para que você leve os seus olhos. 1 Coríntios 12, versículo de número 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O apóstolo Paulo continua a sua argumentação, e agora ele traz alguns elementos novos para responder a novas questões. E nesses 3 versos, o apóstolo Paulo destaca algumas coisas. A primeira delas, o apóstolo Paulo está dizendo que a manifestação do Espírito é mais ampla do que nós podemos pensar. A fim de poder defender essa tese, ele usa então palavras para adjetivar a participação de alguém no culto público que são amplas. O apóstolo Paulo vai usar aí basicamente 3 palavras na língua grega para adjetivar a manifestação do Espírito em um culto público. Ele vai dizer que o dom do Espírito Santo é uma graça. Essa manifestação é um dom da graça. Essa manifestação também é um serviço. E essa manifestação é uma obra poderosa de Deus.
E o apóstolo Paulo vai dizer então que os dons eles vêm da Trindade e eles devem refleti-la. E o apóstolo Paulo então, com essas palavras que são amplas, ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas, porque todas essas palavras, elas são carregadas de significados. A primeira delas traz a ideia de algo que é um presente. Carismata vem da raiz caris, que é a palavra que Paulo mais gosta de usar, a palavra graça, a fim de evidenciar que a origem dos dons é a graça de Deus. É errado, por exemplo, diante disso, pensarmos que crentes podem distribuir dons, como nós vemos nos nossos dias. A reunião é marcada onde supostamente as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo naquela noite e elas receberão dons e talentos. Elas receberão naquela noite o dom de profetizar, o dom de falar em línguas. E a reunião está marcada, o horário foi estabelecido e ai do Espírito Santo que não apareça lá naquela noite para distribuir tais dons. Mas o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, que isso é um fruto da graça de Deus, que soberanamente distribui como lhe apraz. É errado também, como alguns pensavam, achar que através do nosso próprio braço ou do nosso esforço, nós podemos conquistar aquele dom ou aquele outro. E não é incomum nós vermos nos nossos dias pessoas que se trancam nos seus quartos e ali elas oram, elas jejumam, achando que através do seu esforço elas podem ser batizadas com o Espírito Santo e terem algum dom específico que elas desejam. O apóstolo Paulo diz: não é assim que funciona. É Deus que soberanamente, graciosamente, distribui os dons, soberanamente como lhe apraz. E para deixar bem claro que a ideia de dom é mais ampla do que eles pensavam naquela época, ele apresenta dom como sendo um serviço. E a palavra diaconia é a palavra comum para descrever todos os tipos de serviço no reino de Deus. Não é curioso que para uma igreja que achava que a espiritualidade estava em dons extraordinários, Paulo diz que na verdade tudo é dom de Deus, que recebemos pela graça, e tudo que nós fazemos para o serviço de Cristo é manifestação do Espírito Santo de Deus. Tudo é manifestação do Espírito Santo de Deus. É manifestação do Espírito Santo de Deus quando então o profeta se levantava para pregar a palavra de Deus no meio da comunidade. Mas é manifestação também do Espírito Santo de Deus quando alguém se levantava na comunidade para socorrer um aflito, para socorrer alguém que sofria. O Espírito Santo de Deus se manifestava ali como se manifesta cá. Porque dom é serviço. E esse dom que é serviço, diz o apóstolo Paulo, ele precisa ser entendido, essa manifestação, não apenas nas coisas extraordinárias, mas também nas coisas ordinárias, as quais nós também devemos valorizá-las, como ele apresentará. Esse dom também, a manifestação do Espírito também, ela é uma realização poderosa de Deus. O poder não está na pessoa, o poder está em Deus que trabalha e efetua o seu querer. Nós vimos, e essa é uma das razões do culto da personalidade, porque nós vemos nos nossos dias pessoas que estão buscando fulano ou cicrano porque é o homem do poder. E a honra e a glória é dada à pessoa e não a quem está por trás da pessoa realizando aquela obra. E o apóstolo Paulo quer deixar bem claro que Deus trabalha em nós e através de nós, mas é sempre Ele que trabalha em nós e através de nós, e que na verdade Ele trabalha apesar de nós. Ele já tinha deixado claro nessa igreja que nós não somos nada, e essa é a razão pela qual nós precisamos entender que tudo é fruto do poder soberano de nosso Deus que trabalha através de nós. Isso deveria então resolver o problema do culto à personalidade. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, e Paulo diz, mas Cristo está dividido, o corpo de Cristo
Foi Paulo crucificado por vocês. Foram vocês batizados em nome de Paulo? E Paulo diz não. Paulo então continua na sua argumentação e chega agora no versículo de número 7. E do versículo de número 7 a 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre o propósito da diversidade desses dons. E ele vai dizer que os dons espirituais são soberanamente conferidos a cada cristão. E esses dons espirituais são para o bem comum, não para o engrandecimento pessoal. Veja o versículo de número 7, nos apresenta isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O apóstolo Paulo está enfatizando aqui que todos são dotados. Todos são dotados. E todos são dotados visando uma única coisa, o bem comum. Isto é, os dons não devem e nem podem ser usados para a vanglória ou para a edificação pessoal, mas sim para a glória de Deus. E ele continua, versículo de número 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outros, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. O ponto do apóstolo Paulo, então, é que o Espírito Santo dota a todos da sua igreja com dons e talentos, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. E todos agora devem usar esses dons para a glória de Cristo. E esses dons são distribuídos não de acordo com o mérito, não de acordo com a sua busca, mas como ele quer. Ele simplesmente decide, e é isso que Paulo está dizendo, a um dar o dom de profecia, a outro dar o dom da fé. E ele faz isso com base em qual critério? A sua soberana vontade, como lhe apraz. Agora, a implicação dessa tese é essa aqui, e eu queria chamar a sua atenção para ela. Se o Espírito Santo distribui dons espirituais de acordo com a sua vontade graciosa e soberana, então não há nenhuma justificativa para inveja nem arrogância, que é uma realidade que está acontecendo no meio da igreja. E agora o apóstolo Paulo então vai responder dois problemas sérios no meio da igreja. De um lado, como alguém pode ter coragem de desprezar os seus dons e olhar com inveja para os dons dos outros, se foi Deus quem deu os dons de acordo com a sua soberana vontade? Essa é a resposta do apóstolo Paulo para um grupo que olhava para as manifestações extraordinárias do Espírito, mas ao invés de louvarem a Deus por isso, dizia assim: por que ele não eu? Por que ele que profetiza e eu tenho que ter o dom de misericórdia, de cuidar das pessoas? Por que ele que fala em línguas e eu estou aqui sem nenhum tipo de evidência no meio do corpo de Cristo? E isso estava gerando um sentimento de inveja no meio do povo. E aí Paulo diz: se é o Espírito Santo que distribui soberanamente, de acordo com o lhe apraz, então o sentimento de inveja não pode existir no meio do povo de Deus. Porque isso é fruto de uma gratidão, de uma ingratidão e de um questionamento ao sábio conselho de Deus, que distribui os dons como lhe apraz. A oração do presbítero Fábio faz todo sentido para esse ponto. Porque muitas vezes nós queremos questionar o sábio conselho de Deus. E esse é um ponto que está sendo apresentado aqui. Mas esse resolve também, e é isso que Paulo vai trabalhar nos próximos versos, um outro problema que também está presente no meio da igreja.
Porque de outro lado, como alguém pode menosprezar os dons de outras pessoas e compará-los despreciativamente com os seus, se Deus que lhes deu de acordo com a sua graça e vontade? Como pode alguém se levantar e dizer assim: o que você faz mesmo na igreja? Eu sou profeta. Desculpa, misericórdia, né? É difícil estar cuidando das pessoas, né? Não, Deus tem me dado cada revelações, assim, sabe, uma intimidade com Deus. Eu lamento, né? Poxa, não ora, quem sabe, busca os melhores dons. Talvez você chegue nesse nível, tá, de espiritualidade, mas você está lá estudando a Bíblia, né? Eu recebo mensagens frescas de Deus todos os dias. Paulo diz, não faz sentido isso acontecer. Por isso que na liturgia, eu coloquei o que ele já tinha dito lá no capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz, o que faz vocês diferente dos outros? Porque se vocês têm alguma coisa, é porque vocês receberam. Afinal, manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus é um carismata, é um dom da graça de Deus. Bem, e se vocês receberam essas coisas, não fizeram nada para merecer, por que vocês estão agindo como se não tivessem recebido e sim conquistado? E o apóstolo Paulo diz que esse não é um sentimento de quem entendeu o que de fato é um dom espiritual. De um lado, Paulo resolve o problema do orgulho ferido. Do outro, Paulo resolve o problema do ego inflado. Então, o ego ferido e o ego inflado, e ele vai trabalhar essas questões nos próximos versículos. Veja, por exemplo, no versículo de número 15 até o versículo de número 20, como ele vai trabalhar o ego ferido. Manifestado aqui num autodesprezo. Aí Paulo agora usa a ideia de corpo de Cristo e faz com que agora o corpo fale. E ele diz, versículo de número 15: se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O apóstolo Paulo diz, de fato Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E ele continua dizendo, assim, há muitos membros, mas um só corpo. Paulo diz para aqueles que estavam com o ego ferido, manifestado num alto desprezo. Paulo diz, na verdade, quis Deus que o corpo tivesse diversidade, e a beleza do corpo é a diversidade. E nessa diversidade, todos são importantes, todos. Porque se você reduz o corpo a um único órgão, vai ser uma coisa muito esquisita. Já pensou um corpo onde tudo é nariz? Que coisa feia. Paulo disse, é por isso que Deus soberanamente, graciosamente, quis colocar tudo no seu lugar, de acordo com a sua vontade. E todos os órgãos são importantes. Todos os órgãos do corpo são importantes, por isso não há lugar para o autodesprezo. Mas há o outro grupo. Agora o ego aqui está inflável, manifestado na autoglorificação. E aí o apóstolo Paulo resolve esse problema escrevendo e dizendo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós não são indesejosos, são tratados com decoro especial. E o versículo de número 24. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisamos ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela
tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. E esse é o propósito. O apóstolo Paulo está trabalhando a ideia aqui de que nós precisamos criar, e por isso que ele usa a ilustração do corpo, um sentimento de total independência um do outro. Total dependência, melhor dizendo, um do outro. E não uma total independência como alguns acreditavam. Isso quer dizer que todos nós precisamos uns dos outros, independente dos dons e talentos que nós venhamos possuir. E aí ele termina no versículo de número 26, essa parte. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Isso aqui é fácil de fazer, né? Agora, o problema é esse aqui. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso nós temos dificuldades. Nós até temos mais facilidade de sofrer com os que sofrem. Mas nós nos alegrarmos com quem se alegra, com os que estão se alegrando, nós temos dificuldades. Por quê? O problema do nosso orgulho. Porque a gente queria ter aquilo que ele tem. A gente queria estar naquele lugar. O nosso orgulho normalmente nos conduz a um sentimento de inveja. E a pergunta, por que ele não eu? E o apóstolo Paulo se volta para aquele grupo, tomado por um sentimento de autodesprezo e conduzido pela inveja, e diz assim, é tudo o corpo de Cristo. E se Deus resolveu dar a um o dom de profecia, se alegre com isso, porque é para a edificação do corpo de Cristo. E a você que tem esses dons, não se exalte com isso, mas ande com aquele que você acha que é menos favorecido do que você. Caminhe com ele. E aí o apóstolo Paulo encerra, versículo de número 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos. Aí ele agora faz uma série de perguntas retóricas. A maneira como isso é colocado na língua original grego requer naturalmente uma resposta negativa. A resposta aqui que Paulo coloca para essas perguntas, como é estruturado no grego, é uma única possibilidade, uma negação, um sonoro não. É como se Paulo está dizendo assim, vocês querem resumir a igreja a um único dom, seja ele de profecia ou de falar em línguas, mas quis Deus que houvesse apenas a manifestação do Espírito Santo através de um órgão do corpo. E aí ele vai fazer as perguntas. Observe. E ele diz assim, são todos apóstolos? Não. São todos profetas na igreja? Não. São todos mestres? Não. São todos... Tem todos dons de realizar milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. E ele encerra dizendo, entretanto, busquem com dedicação, ou como diz em uma outra tradução, com zelo, os melhores dons. Bem, o que o apóstolo Paulo então pretende e o que ele quer com toda essa exposição? E eu queria então agora nos voltar para algumas conclusões, e assim nós encerramos. Primeira delas, os dons espirituais não devem ser usados como um ponto de referência para a espiritualidade. Não devem ser. Nós não podemos entender que dons extraordinários são sinônimos de que a pessoa realmente está no topo da espiritualidade. A segunda lição, ou a segunda conclusão que o apóstolo Paulo nos apresenta, se o nosso computador deixar,
A segunda questão então é essa, e o apóstolo Paulo diz isso de forma bem clara. Paulo então minimiza as distinções existentes entre dons carismáticos e dons conhecidos como não carismáticos no sentido atual desses termos. Como se nós pudéssemos distinguir essas coisas. Paulo diz não, todas as coisas fazem parte de uma única coisa, tudo é dádiva de Deus, tudo é manifestação do Senhor, tudo é graça do Senhor. Uma terceira coisa que o apóstolo Paulo apresenta é que os dons espirituais devem ser vistos de forma mais ampla, pois há uma variedade infinita de dons que são evidentes no corpo de Cristo. Quando nós olharmos para os serviços, nós precisamos entender que eles são mais amplos do que nós imaginamos, como nós dissemos. Quarto lugar, Paulo combate a vaidade de alguns de terem determinados dons, como se os houvessem recebido por mérito e não por graça. Esse é um ponto que o apóstolo Paulo ele destaca de forma muito contundente. Não há lugar de orgulho no corpo de Cristo, porque tudo nós recebemos pela graça. Paulo corrige também a busca desenfreada da parte de muitos irmãos daquela igreja, pelo dom de línguas, por considerarem eles esse dom o ápice da manifestação do Espírito Santo e o ápice da espiritualidade no culto. Culto espiritual foi aquele que teve manifestação do Espírito Santo evidenciada por meio de línguas e profecias. E o apóstolo Paulo diz, na verdade não. E a resposta dele a essa pergunta, a resposta dele a esse problema, vem com as listas que ele apresenta. Vocês observaram que na igreja de Corinto, se nós pudéssemos fazer uma ordem de dons, seria assim, primeiro de todos, dom de línguas. Se você tem que buscar um dom, busque esse. Depois tem um dom de profecia. E depois tem um dom de cura. E sempre são os dons de maior evidência e os dons mais espetaculares que eram os mais buscados e os que mais tinham espaço na igreja. O negócio estava tão complicado que no capítulo de número 14 ele vai tentar colocar ordem na casa. E ele vai dizer então que, olha, vamos fazer o seguinte, o Espírito Santo está se manifestando no nosso tempo por meio de línguas, é verdade. Mas vamos pelo menos ter ordem. Não fale todo mundo de uma vez. Fale cada um na sua vez. Que também não haja confusão, que haja interpretação. Porque isso tinha tomado espaço num culto. Aí o apóstolo Paulo pega essa ordem e coloca de cabeça para baixo. Se vocês observarem no versículo de número 8 até o versículo de número 10, o dom de línguas, o dom de cura, esses dons eles vêm por último na lista de Paulo. Quando chega agora no versículo de número 28, que ele resume tudo novamente, veja o que ele diz no versículo de número 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, essa é a única vez onde o apóstolo Paulo fala desse assunto, colocando ordem, dizendo primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. E olha o que ele diz, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois realização de milagres, depois dons de curar, depois administração, e ele vai dizendo por último, diversas línguas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. E nada edifica mais o corpo de Cristo, a não ser a palavra de Cristo. Se tem uma coisa que precisa ter muito lugar no culto, é a palavra de Cristo. É por isso que ele diz, o trabalho do apóstolo, vindo através da pregação do Espírito, da pregação do Evangelho por meio do Espírito. O trabalho do profeta, pregando a palavra de Deus no poder do Espírito, precisa ter lugar maior no culto, porque é isso que traz edificação para a igreja. Por isso que ele então inverte essa ordem. Esses dons precisam ser buscados então de forma zelosa para a edificação da igreja.
E nós então devemos buscar os dons que trazem maior edificação na igreja. Na mente do apóstolo Paulo, esses dons passam pelo ensino. Por isso que se a gente almeja o episcopado, diz o apóstolo Paulo, nós grandes coisas almejamos, porque nós almejamos o ensino, o cuidado das pessoas e o pastoreio. Finalmente, a igreja é o corpo de Cristo que só funciona bem se cada parte fizer a sua parte. Esse texto também resolve esse problema tão comum no nosso tempo, onde nós vemos na figura da igreja aquela ideia de um pastor que corre que nem um louco, suado, cansado, quase morrendo, que tem que bater o escanteio, correr para a área para fazer o gol e precisa ser ainda de bicicleta, porque a igreja não aceita qualquer tipo de gol. E o apóstolo Paulo diz, não é assim. Deus soberanamente decidiu distribuir os seus dons para todos. Por isso que Paulo enfaticamente diz, a cada um foi dado o dom do Espírito para a manifestação do Espírito. Isso quer dizer que eu não sei qual é o seu dom, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você já acreditou em Jesus Cristo, respondeu o Evangelho com fé e arrependimento, e assim você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu dele um dom para que pudesse servi-lo para a edificação da igreja de Cristo Jesus. É inadmissível que você seja um cristão, faça parte do corpo de Cristo e nada faça para a edificação desse corpo. Por isso você precisa pensar, talvez você precisa descobrir qual é o seu dom. E eu tinha um professor que dizia que a melhor maneira de descobrir é exatamente trabalhando, testando. Procure fazer alguma coisa na igreja, porque você foi colocado nesse corpo para a edificação desse corpo. Isso também traz essa ideia errada que nós temos nos nossos dias, de que a igreja é feita para nos servir. Nós vamos escolher presbíteros para que possam nos servir, cuidar de nós, cuidar da nossa família. E nós vivemos essa realidade que é a elitização da missão. Quando a missão de edificar o corpo de Cristo está sobre todos nós.